Salmo 78, verso 4. Quem não está aqui, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra. Tem gente chegando ainda. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Amém? Obrigado, Deus, pela sua palavra. Nós até aqui, Senhor, expressamos nossa gratidão, nossa alegria, ó Deus, ao Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossa vida durante toda essa semana. E agora, Pai, nós nos aquietamos para ouvi-lo, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que haja em nosso coração quietude, paz, tranquilidade, e a nossa atenção esteja voltada e focada a tudo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Falamos semana passada sobre duas gerações. Uma geração que era muito comprometida com Deus, uma geração que andava com Deus, uma geração que expressava a Deus em tudo que fazia, uma geração que dependia de Deus totalmente. Tinha seus problemas, tinha os seus inimigos que se levantavam no meio dessa geração, mas é uma geração que foi conquistadora, vitoriosa. A geração de Moisés e Josué. Mas nós vimos também uma geração que não tinha compromisso com Deus, e uma geração que acabou esquecendo-se de Deus. A geração seguinte a Josué foi uma geração, algumas gerações que se distanciaram de Deus, se esqueceram daquilo que Deus havia dito. Não foi transmitido às gerações seguintes a palavra de Deus. E o que assegura a continuidade disso é a proclamação da palavra de Deus, não só dentro de um recinto como este, uma igreja, em momentos em que reunimos-nos como povo, como igreja de Deus. Hoje há tantas pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus, mas também tantos que não vão ouvir aquilo que precisa ouvir. Mas também, acima de tudo, essa palavra ela deve ser proclamada a princípio dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque é dentro de casa que se cria caráter, é dentro de casa que se educa, é dentro de casa que aprendemos princípios, é dentro de casa que a gente acaba tendo costumes e conceitos, é dentro de casa, e isso vai se expandindo para fora. E quando isso não é bem feito dentro de casa, então os nossos filhos vão aderindo em sua cabeça, em sua mente, em sua educação, em seu caráter, princípios que não são os nossos, que não são os de Deus, porque dentro de casa, essa geração não cumpriu o seu papel de educar seus filhos.
de construir o caráter de seus filhos. E é por aí então que a gente percebe que o mundo, a sociedade podre, com narrativas e ensinamentos totalmente contrários à palavra, começa a ganhar pessoas, filhos de crentes. E hoje em dia não está difícil você encontrar filhos de crentes que estão aceitando essas narrativas, que estão se envolvendo com tudo isso nas escolas, universidades, etc. E às vezes a gente vai vivendo a vida na nossa correria, vai levando a nossa vida, né, na maneira em que nós achamos que tem que ser, e vamos perdendo nossos filhos. Eles vão escapando daquilo, ou seja, do nosso calor, dos nossos ensinamentos. E aí são filhos que vão para o mundo, vão viver coisas que não deveriam, vão aceitar coisas que não deveriam aceitar, vão fazer coisas que são abomináveis a um cristão. Você, pai e mãe, você é o maior responsável pela educação, pelo ensinamento da palavra, para que o teu filho aprenda a conhecer e amar a Deus. E nós precisamos ensinar nossos filhos a amar a Deus, e quando eles aprenderem a amar a Deus, ninguém vai tirá-los da presença de Deus. Mas você, papai e mamãe, você precisa ensinar o teu filho. Mas você pode dizer: oh, mas eu não tenho hoje. Ainda não tem, mas se você está aqui na Nazareno, vai ter de monte. Então você tem que se preocupar e se preparar para isso. Se preparar para isto. Para que as coisas do mundo, para que aquilo que a sociedade, a correria, tudo isso não roube de você os bens mais preciosos que você tem, que são seus filhos, que são os seus filhos. Cuide bem deles, sente com eles, eduque-os, não importa a idade que tenha hoje, seja pai presente, mãe presente, que saiba dizer não, quando precisa se dizer não, que saiba colocar limites, que saiba cuidar dos seus filhos. E a gente precisa olhar para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. É muito importante isso. Está me entendendo ou não? Amém ou não amém? E é importante que a gente saiba qual é o nosso lugar, quem nós somos, qual é a nossa posição dentro desse esquema de geração. Coloquei lá, 3 gerações ali, 3 gerações, um pai, um filho e um neto, 3 gerações. Talvez você se converteu, é o primeiro da sua casa, que se converteu da sua família. Quem sabe você vai ser o primeiro lá das gerações, você tem essa responsabilidade. E quando nós nos convertemos, temos a responsabilidade de mudar as nossas gerações, purificar, filtrar elas, para que elas saiam daquela herança de uma família que não conhece Deus na sua essência, e comece então a viver, nossos filhos e nossos netos vão sendo filtrados, purificados e vivendo uma vida melhor. Eu sempre digo, meu irmão, uma família abençoadora, uma família abençoada, que ensina a palavra, você pode ter certeza, seus filhos
vão voar, vão mais longe do que você. Mas nós precisamos, irmãos, tomar nossa posição como gerações. Somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos e pelos nossos netos e assim por diante. Então eu quero falar hoje de 3 gerações: uma geração forte, uma geração média e uma geração fraca. Vou falar sobre 3 delas, uma delas que é as gerações de Abraão, Isaque e Jacó. 3 gerações, uma forte, uma média e outra fraca. E nós vemos, irmãos, uma geração forte, Abraão sendo chamado por Deus para sair da sua casa, tomar rumo e seguir o que Deus tinha para eles. E foi o que ele fez. Uma geração, meu irmão, que teve experiências profundas com Deus. Uma geração que aprendeu a obedecer a Deus. E quando olhamos para Abraão, nós vemos um homem que obedeceu a Deus em todas as coisas. Um homem que aprendeu a confiar em Deus. Um homem que creu em Deus, meu irmão, como nenhum outro. Tinha fé em Deus, um homem de fé, um homem de confiança. Ele tinha um tal relacionamento com Deus que Deus pediu seu filho e ele entregou o seu filho. Uma geração forte, uma geração que sabia se arrepender, sabia reconhecer os seus erros, que buscava estar sempre relacionado com Deus, presente e intimamente ligado com Deus. Geração forte, meu irmão, não aceita ficar longe de Deus. A geração forte é uma geração que não aguenta ficar distante, sem relacionamentos. É uma geração que de verdade é transformada. Uma geração que paga preços. Uma geração que cuida dos seus, que abençoa os seus. E nós vemos Deus trabalhando na vida de Abraão, muitas coisas: obediência, fé, esperança. A gente vê Deus fazendo muitas coisas na vida de Abraão. Um homem hospitaleiro aprendeu, meu irmão, a receber anjos. Que é isso, hein? Receber anjos na sua casa. De vez em quando Deus aparecia lá na sua casa, uma figura de anjos, para conversar com Abraão. Uma geração forte, destemida, que seguia exatamente a palavra de Deus, as direções de Deus para a sua vida. Um homem que ensinou isso para o seu filho. E aí eu estava lendo um pouco sobre os 3. Você vê que Isaque, tem pouco dele na Bíblia, poucas coisas. Foi um homem obediente. Quando teve seca, Deus disse: ó, fica aqui, não desce para o Egito não, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. E Deus abençoou ele 100 vezes mais. Cometeu um erro ou outro como seu pai, que chegou no Egito e entregou a esposa. Isaque fez a mesma coisa, igualzinho.
Mas você percebe que na geração de Isaque, não se fala muito, não tem muito o que falar. E olha que ele teve um pai exemplar. Ele teve um homem diferenciado. Mas ele não foi como o seu pai. Isaque, ele, no momento do sacrifício, ele colabora para o sacrifício. Ele poderia fugir, poderia correr, poderia se esconder, mas ele colabora. Um homem que teme a Deus. Mas você percebe que as gerações, elas vão sendo enfraquecidas. Chega em Jacó, enganador, olha o nome, trapaceiro, teve que correr do seu irmão para não morrer, achou que era o mais esperto do que o irmão, e foi ludibriado pelo seu tio. Gerações distintas, forte, média e fraca. Eu não sei qual é a geração que você está. Qual é a tua geração aqui? Se você começou agora, você deve se fortalecer, para não ser logo de cara uma geração fraca. Por isso você tem que tomar uma posição com Deus. Por isso você tem que se posicionar diante da palavra de Deus, para que você não sofra como uma geração fraca sofreu. Jacó sofreu demais. E quando Deus começa a trazê-lo para a terra novamente, ele tem medo, porque daquilo que ele fez, o irmão dele poderia matá-lo. Um homem forte que construiu uma grande família abençoadora, próspera, rica, e todos temiam Abraão. Olha só, Abraão saiu com 318 pessoas para poder vencer alguns reis que tinham levado cativo o seu sobrinho. Olha só, você não vê histórias sobre Isaque. E quando você chega numa geração fraca, você só vê problemas, erros, falhas, enganos, mentiras, intrigas, até que ele teve um encontro com Deus e a sua vida mudou. Preste atenção, o que diferencia esses três é o encontro com Deus. Esse aprendeu tudo, ouviu tudo do pai, mas precisava do relacionamento também com Deus. Esse aqui não tinha nenhum. Agora, meu irmão, qual é a tua geração? Você é uma geração forte, meu irmão, que nada te derruba, que nada te para. É uma geração, se você erra, você vai se ajoelhar, vai buscar Deus, vai se arrepender. Se peca, há temor suficiente para buscar
ajuda e socorro de Deus, de reconhecer os seus erros. Ou às vezes nós podemos estar numa geração média, sabe, a geração tolerante. Começamos a tolerar alguma coisinha, daqui a pouco mais um pouco mais um outro, e de repente já estamos todos enredados em algo que não deveríamos estar. Geração média, uma geração que começa, quem sabe, meu irmão, essa geração que começa, não é bem assim, olha, a psicologia fala desse jeito, não, eu sei que a palavra de Deus diz que tem que fazer assim, mas olha, não é mais assim, vamos evoluir. Não é mais dessa maneira, olha, lá é muito rígido. Qual é a nossa geração? O que nós estamos aceitando? O que você está aceitando, meu irmão, a respeito das coisas espirituais, a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família? Nós somos a geração, meu irmão, que o namoro tem que ser um namoro de cristão. Nós não podemos ser tolerantes, não, peraí, não é tão assim não, e não sei o quê. Namoro cristão. Os nossos filhos, eu já falei aqui, eles têm que saber diferenciar locais. E a coisa que pode me tirar do sério e eu posso chamar a atenção é ver um casal sentado, ouvindo a palavra e parece que está assistindo um filme, uma série que só falta pôr os pés um em cima do outro, assim, trançar e ficar de boa e pedir um travesseiro. Que não sabe, que não teve ensinamento dentro de casa. Uma geração fraca, que fazer o que as pessoas do mundo fazem é normal. Se não é normal, é quase normal. Uma geração fraca, sem conhecer Deus, fala para orar, não sabe orar, fala para buscar Deus, mas não quer buscar, fala que tem que ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso. Uma geração fraca, que quer lubridiar, enganar pais, mentir para os pais. Geração fraca, conhece a verdade, mas não pratica. Geração média, que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Uma geração média que conhece a palavra, mas não faz o que tem que fazer. Uma geração que estão construindo gente fraca, não tem compromisso, não consegue largar as coisas do mundo. E pais que sabem, mas não tomam atitude. O importante é que os meus filhos sejam felizes e ir para o inferno. Precisamos nos posicionar. Seja pastor, seja líder, seja membro, seja quem chegou aqui agora. Precisamos nos fortalecer. Deus tratou cada um deles, irmãos. E se quando eu olhei ali a ficha deles, a capivara, maravilhosa. Mas atitudes. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Se Deus te levar hoje, você tem certeza que os teus filhos vão seguir o mesmo caminho? Vão continuar firmes?
Ou você fica alisando, né, palpando e deixando que o seu filho faça o que quer? Olha, meu irmão, como Deus ama. Lá no Velho Testamento, lá no capítulo 20, lá de Êxodo, acho que o verso 12, eu acho, que está lá: honra o teu pai e a tua mãe, para que você possa ir bem todos os dias da sua vida, e viva em paz. Que negócio é esse, meu irmão, que filho não pode tomar uma chamadinha? Teu filho, tua filha, depende do tamanho, na hora que crescer, meu irmão, aí você não tem mais o controle. Aí não adianta chorar e reclamar. Você foi omisso. Isaac foi enganado por Jacó. Estou falando de atitudes, estou falando de plano de Deus, coisa assim não. Olha, atitudes que nós devemos tomar como cidadãos dos céus e cidadãos dessa terra. Como teu filho vai aprender a amar Deus se você não ensina isso com a tua própria vida? Porque o teu filho vê você uma vida relaxada com Deus, descomprometida, indiferente e distante, porque o que você faz para Deus é tudo mal feito. Qual é a responsabilidade que o teu filho vai aprender olhando para a tua vida? Nós vivemos tempos tão difíceis, e vemos, irmãos, que as coisas estão querendo entrar no meio do povo, dentro da igreja. Por isso eu louvo a Deus por essa igreja, que está sempre se levantando para orar pelas famílias. Nós temos um grupo que ora pelas famílias, que cuida dos filhos, ministérios para abençoar famílias, abençoar jovens, adolescentes e assim por diante, crianças. Sabe por que nós não abençoamos mais pessoas? Porque as médias estão sentadas esperando que alguém faça aquilo que deveria estar fazendo. Que não aprendeu que toda a tua vida tem que ser para Deus. Você é professor, ensina em casa e ajuda a ensinar na igreja. É professor de crianças, ensina lá o teu trabalho, você está ganhando para isso, mas também ensina, porque é Deus que vai te pagar para isso, meu irmão. Às vezes nós vemos tantas necessidades, mas aí que a gente começa a ver a omissão. Como é que vai ter responsabilidade com fora, se não tem com dentro? Como é que vai amar uma criança fora, porque você também não está cuidando do seu? Abraão teve que ter um encontro com Deus, Deus se revelar a ele, algumas vezes. Isaac ouviu Deus falar para ele: fica aqui, não vai. Jacó, para mudar a vida dele, ele teve que ter um encontro real com Deus. Ele lutou com Deus. Agora se pega o mistério aqui.
Ele lutou com as suas astúcias, não é do Chapolin, mas as astúcias do Jacó. Ele venceu todas as suas lutas, todas as suas encrencas ele venceu. E ele foi querer fazer isso com Deus, e com Deus ele teve que perder para ser abençoado. Presta atenção, se você não aprender que tem que perder lá fora, que tem que perder algumas coisas, quem sabe até um pouquinho do tempinho que você parece que tem, para que você possa ganhar com Deus uma marca, e a tua vida mude, e os teus filhos sejam abençoados. Mas mesmo assim a gente vê a consequência nos filhos de Jacó, que tiveram a capacidade de quase matar o seu irmão, vendê-lo como escravo, enganar o seu pai, para se livrar de alguém que era diferente deles. Qual é a tua geração? O texto que nós lemos, 78 de Salmos: não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor. Presta atenção, nós vamos contar os feitos gloriosos de Deus. Quais feitos você tem para contar para as suas gerações? Quais são? O que Deus está fazendo na tua vida, ou ao redor de você, que você vai poder sentar com teu filho e tua filha e contar os feitos poderosos de Deus? Se você não ora, se você não procura ter comunhão, se nas orações, que é o lugar aonde, meu irmão, Deus se manifesta tanto, de tantas maneiras, quantas pessoas já foram curadas aqui, gente restaurada, cheias de Deus nesse lugar, experiências mais experiências, mas você não sabe, quem sabe por quê? Não é porque você não estava aqui. Quem não estava, não estava, tá tudo bem. Mas você não tinha tempo para vir para cá. Que experiências você vai ter para falar? Porque os nossos filhos têm que conhecer quem é Deus, mas não pela vida dos outros, pela nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Quais os feitos dele na nossa vida? Mas você não vai saber isso se você não procurar Deus, se você não buscar intimidade com Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido: intimidade com Deus, com pessoas, você não a tem do dia para a noite, é com o tempo. Você tem que investir tempo. Mas se você não tem tempo para Deus, você não será íntimo de Deus. Se você não tem tempo para investir na presença de Deus, e nós falamos tantos e conhecemos aquele salmo tão famoso: melhor são 2 horas na sua casa do que 2 semanas fora. Às vezes nós temos oportunidade de ter um tempo maior, de maior qualidade, melhor com Deus,
mas nós estamos investindo em outras coisas. Quem sabe o seu filho já parou de pedir para você trazer para a igreja, para você vir para a igreja, porque você nem para trazer você serve. Quando o teu filho pede, você diz: hoje não dá, hoje não vamos. E aprendi na minha vida, sem ser pastor, e sendo pastor, o meu lugar é na igreja. Lugar das minhas filhas, na igreja. Lugar das minhas netas, na igreja. E às vezes nós estamos trocando a igreja por outros lugares. Você vê que Jacó passa um tempo da vida dele sem relacionamento nenhum com Deus, poucas coisas. E quando temos poucos relacionamentos com Deus, poucas coisas vão acontecer. Mas quando temos muito relacionamento com Deus, muitas coisas vão acontecer. Eu louvo a Deus, irmãos, porque neste lugar, ninguém aqui é perfeito, não somos perfeitos em nada, mas uma coisa nós procuramos fazer: nos aproximar de Deus e ter intimidade com Ele. Aprender a amar a Deus é perseverar na presença dEle. Aprender a amar a Deus é aprender a obedecer sem abandonar a Deus. E quando buscamos e temos intimidade com Deus, você percebe a sua vida mudar. Pode se levantar inimigos, pode se levantar traiçoeiros, pode se levantar acusadores, apontadores, mas o Deus que você tem intimidade é o Deus que resolve tudo, é o Deus que te ajuda em tudo. Olha para a tua vida, está uma bagunça. Se está uma bagunça, pode ser que Deus está sendo colocado de lado na tua vida. As coisas não acontecem, as portas não se abrem, você não vê milagre. Pode ser que falta para você uma atitude diferente com Deus. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos abençoar. E Ele não está preocupado apenas comigo e com você, mas está preocupado e olhando as nossas gerações. Qual é a linhagem da sua herança? O que você está profetizando para a sua família, para os seus filhos e netos? O que você está fazendo para que eles rompam os limites que você não conseguiu ainda, para que eles possam ir mais longe do que você não conseguiu ir? O que você está fazendo? Mas eu ainda não tenho. Mas você já ora por isso? Deveria orar se não está orando. Já devia se preocupar com isso. Porque um dia Deus falou comigo. Ele fala, traz a palavra, mas foi algo especial. Não esqueça disso. Eu dou vida para que essa vida volte para mim. Então cuide delas. Sabe por quê? Sou pastor e estou pastor,
para cuidar de vidas, para devolver para Deus. Esse é o meu trabalho. Eu estou aqui para tentar cuidar de você, para que você possa olhar para o teu lugar. Se é o forte, permaneça nisso. Se está meio morno a coisa, lembre-se de Laodiceia. Uá! Se está fraco, galinha de Angola, volte para Deus. Busque a Deus. Que Deus quer fazer isso na tua vida, hoje, na vida dos seus filhos e das gerações que vêm. Por isso não seja mocorongo não, viu? Depois você vai ver o que é mocorongo. Não seja lesado. Vai ver depois lá, lesado, o que é? É uma expressão nordestina. E tome posição. Às vezes a gente vê pais que ficam abonando coisas que não deviam. Mas vai falar o quê? Deus nos levantou e nos deu família para prepará-los para serem fortes aqui e ganhar muitos fracos que se afastaram dele. Que a tua geração e as gerações dos seus filhos e netos possa ser uma geração forte na presença de Deus, que não negocia aquilo que é a verdade, que trata, que ama, que abraça, que cuida, que é longânimo, mas que trata a verdade como verdade e o engano como engano. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias que vivemos, que nossas famílias estejam fora de tudo isso, que a nossa família esteja de verdade guardada por Deus, através das nossas atitudes para com Ele. Amém ou não amém? Nós precisamos, irmãos, estar perto de gente que sabe vir e nos ensinar, falar a verdade, nos fortalecer, para podermos estar sempre sãos e prontos para servir. Pense aí na tua cabecinha. Tua geração, aquilo que você vive está agradando a Deus? O mundo não brinca, o inferno não dorme, e nós temos um Deus que é do exército, que não tosqueneja, não cochila, e está pronto para guerrear nossas guerras e nos dar vitória. Meu irmão, não tente negociar e ganhar de Deus. Você vai ter uma dor terrível como Jacó teve. Se renda a Ele e deixe Ele falar e abençoar você, tá bom? Nós falamos de gerações que são mimizinhos, são Nutella, isso, etc e tal. Mas sabe de quem é a culpa de tudo isso? Sabe de quem que é a culpa, né? Sabe de quem é a culpa? Se são Nutellas, se são mimizinhos, se são dodóis, sabe de quem é? Pai, acorda. Mãe, acorda. Em nome de Jesus, faça o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer.
Você é casado, não tem filhos, comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar por eles. Comece a abençoá-los, declarar palavras. Mas também comece a tomar atitudes, para que quando eles chegarem, ver que você de verdade ama a Deus, que de verdade você é exemplo. Você não manda fazer, você ensina como faz. Você só não mostra o caminho, você leva até onde tem que ir.